assunto que é SEO. É bem legal, assim, a maioria dos conteúdos eu falo que é legal porque eu gosto, né? Eu gosto muito de marketing. Então, e a gente está falando de marketing, né? Criação de site, tecnologia, tem marketing também. E esse assunto de hoje tem muito a ver com o conteúdo. Aí, beleza, enquanto a gente é desenvolvedor de site, a gente conversa com o cliente, pede para ele o conteúdo e ele escreve o conteúdo ou passa para a gente o conteúdo. Então, a gente não cria conteúdo para site. Normalmente, quem é só desenvolvedor de site não cria. Só aplica aquilo dali, aquele conteúdo que você pegou do cliente, aplica aquilo num estilo de site, em seções, páginas, que é tudo que a gente já falou. Mas tem cliente, tem pessoas que não fazem a menor ideia que tipo de conteúdo vai ter um site. Aí a gente teve aquela aula lá de tipos de conteúdo, que nem tem relação com isso, é exatamente essa questão. Aí a gente fala com o cliente, então, cliente, você tem que passar para a gente conteúdo, mas para não ser uma coisa solta, você enviar qualquer coisa, né? Você passar para a gente qualquer tipo de conteúdo, tá aqui uma lista de tipos de conteúdo. Então, depoimento. Então, me fala depoimento de clientes seus. Sobre o seu serviço, escreve aqui sobre os seus serviços. Então, a gente fala, né, esses tipos de conteúdos, ele passa para a gente o conteúdo. Eventualmente, se for o caso, a gente dá uma ajustada, melhorada no conteúdo, e aí tem relação com esse assunto de hoje, que é SEO, eu vou explicar o que que é. E quando o cliente, não faço a menor ideia, estou começando meu negócio agora, nunca nem pensei no tipo de conteúdo ou o conteúdo em si. Agência, me ajuda a fazer o conteúdo? Ajuda. Aí a gente vai procurar informação da internet, de concorrente, no Google, qualquer coisa do tipo. Mas, de novo, lá na frente a gente aplica SEO, que eu vou explicar o que que é. E isso tem relação com o briefing, que é uma das primeiras aulas que a gente teve, né? Então, você briefa o cliente, você pergunta para ele, faz perguntas específicas de como que é o seu negócio, como é que você atua, onde você atua, quem que é seu público-alvo. Isso tudo está lá no briefing que a gente falou numa das aulas. Então, tudo está relacionado, não tem nenhum assunto solto, não. Vou compartilhar minha tela para a gente ver o conteúdo. Apresentar. Janela, tela cheia, esse aqui. Tá, então, estou falando de conteúdo. Tá aqui SEO. SEO significa isso, de novo, termo em inglês, né, que o marketing na tecnologia sempre tem, Search Engine Optimization, ou otimização para máquina de busca. Máquina de busca, site de busca, Google, Bing, são os mais conhecidos, né? Basicamente o Google é o mais conhecido. Então, o que quer dizer isso aqui? SEO são técnicas, são formas da gente escrever o conteúdo, e aqui basicamente escrever mesmo, não tem a ver com áudio nem com vídeo. Isso tem SEO para isso também, mas não vai ser o foco aqui para mecanismo de busca tipo Google nesse momento, não. A gente escreve o conteúdo para estar bem posicionado no Google. Por quê? Porque estar bem posicionado no Google, estar nas primeiras posições, aqui eu fiz uma pesquisa de consultoria em segurança do trabalho, um assunto aleatório. Estar nessas primeiras posições aqui garante mais cliques, mais acessos ao seu site. E é isso que você quer, que uma pessoa que está buscando na internet um assunto que seja do seu site, né, que seja do seu contexto, você apareça nas primeiras posições, porque isso favorece a pessoa, incentiva a pessoa a clicar nas primeiras posições. Tem estatísticas, acho que eu não coloquei aqui no material quais são as estatísticas, ou se tem, tá aqui meio solto no meio do conteúdo, uma hora eu chego. Mas tem dados, estatísticas do próprio Google falando que o maior percentual de cliques das pessoas que estão buscando no Google é na primeira posição. Aí depois na segunda, depois na terceira e depois no restante. Ou seja, tem o meu site, já está criado, bonitinho, só que ele aparece lá... Aqui, ó, estou fazendo scroll, estou baixando lá, tá, meu site aparece, sei lá, na 32ª posição, posição 32. Provavelmente, pouquíssimas pessoas vão fazer isso aqui de ficar rolando para encontrar um assunto, um site, clicar e acessar.
Acontece, mas é pouco provável, estatisticamente é um percentual baixo. Portanto, esse assunto, SEO, é para estar nas primeiras posições. Tem uma exceção, que é, eu vou falar dos tipos de conteúdo, como é que cria para, né, como é que funciona essa técnica de SEO. Mas tem exceções, por exemplo, que é o tal do patrocinado, que é um outro assunto de anúncios de Google Ads que a empresa, essa empresa aqui, essa periciamg.com.br, pagou para o Google para estar na primeira posição. Ou, em geral, no geral, pagou para aparecer aqui nas pesquisas quando alguém pesquisar esse tipo de assunto. E aí, na primeira posição, garante mais acessos, mas provavelmente é mais caro, né? A empresa paga mais caro. É alguns centavos ou alguns reais, mas acontece. Mas isso é assunto de anúncio, não tem nada a ver com a aula de hoje. Hoje é sobre tráfego orgânico, resultado orgânico, que é sem esse patrocinado. Então, patrocinado, a empresa está pagando para estar aqui, e essa aqui, essa Loss Control, é a primeira empresa, não está escrito patrocinado, é a primeira empresa que aparece no resultado do Google de maneira orgânica. Orgânica é isso, é não está pagando. Esse assunto de SEO, são várias técnicas e tal, para aparecer nas primeiras posições, tem a ver com redes sociais, com vídeos no YouTube, com áudios de podcast. Só que aí existem técnicas ou existem recursos específicos para cada um desses meios. Então, quero fazer um post no Instagram que muita gente encontre esse post, né, e curta esse post, comente, salve, qualquer coisa do tipo. Existe SEO para isso também. Basicamente, regra geral, é o mesmo tipo de criação de conteúdo, só que como criar o conteúdo para ser mais encontrado, que é outra coisa, que tem a ver com a rede social em si. No Instagram, como é que cria um post para viralizar, para ser bastante encontrado? Tem técnicas específicas para lá. Aqui para o Google, eu vou falar, né, aqui para site, eu vou falar de algumas. Para esse início, o que é SEO, para que serve, qual que é a importância? Tá ok, nem tanto, assunto estranho. Deu para entender certinho. Beleza. Então tá. Então, seguindo. Onde o usuário clica no buscador. Tá. Aqui tem, de certa forma, uma estatística visual de onde que as pessoas mais clicam. Deixa eu aumentar aqui. Mais veem e clicam quando fazem uma pesquisa. Então, aqui está o Google. Isso aqui é bem antigo, tá? Mas provavelmente o resultado é parecido ainda hoje. O mais escuro vermelho aqui é onde a maioria das pessoas olhou e clicou. Pausou o mouse e clicou. E aí vai clareando aqui para o amarelo e para o azul é menos acessado, menos clicado. Então, aqui, confirmando que são os primeiros resultados que têm mais cliques, e aqui basicamente o primeiro. Então é isso, a gente vai ver algumas das técnicas para aparecer aqui nas primeiras posições. Isso é o tal do SEO. Beleza, deixa eu vir para cá. Como funciona o SEO? Tá, aqui tem um pouquinho de tecniquez, de palavras técnicas de novo, desse tal de fatores on-page e off-page. Aqui é quase que uma tradução literal de na página e fora da página. Na página, o que a gente mexe no conteúdo, como que a gente ajusta o conteúdo, texto, na página que a gente está criando. Então, tá lá, criar uma página inicial, criar uma página sobre o serviço do cliente. Como que a gente cria da melhor forma, ou quais conteúdos, quais textos são os melhores para ficar mais adequado para o SEO. Isso na página. E fora da página, em outros sites, como é que o seu site é bem ranqueado, é bem posicionado, é bem linkado? Estratégia de link building, construção de link, é assim.
quando eu falo do meu site, eu falo do meu serviço, eu falo do meu negócio em outro site, num depoimento que eu faço e coloco lá o link do meu site, num comentário que eu faço sobre aquele assunto em outro site. Por exemplo, estou no site do Jornal Estado de Minas. E aí tem uma parte lá de comentários, que as pessoas podem fazer comentários. Então, tem uma notícia lá sobre um evento de marketing que está acontecendo em Belo Horizonte. Beleza, se eu escrevo lá o meu comentário nesse post lá do site Estado de Minas. Ah, legal, eu participei desse evento, gostei, e quem quiser saber mais sobre o meu serviço, que tem a ver com esse evento, acesse o meu site. Aí eu coloco o endereço do meu site. Quer dizer, no site de outra empresa, de outro negócio, eu estou colocando o link do meu site. Às vezes, algumas pessoas vão ver o meu comentário, vão achar interessante o que eu comentei, clicar no link do meu site e acessar o meu site por causa daquele comentário. Isso é uma das estratégias de construção de link. Em outros sites, eu falo do meu site. Essa é uma opção. Vou mostrar outra opção. Esse aqui é um cliente de loja virtual. Vai abrir, demora um pouquinho. Lux Babyliss é uma loja virtual de roupa infantil. Demorando a carregar. A minha agência que construiu a loja deles, né? E no rodapé de site, de loja, na maioria das vezes, a gente coloca o link para o nosso site, para o da agência, para quem criou. Pode estar escrito desenvolvido por tal empresa, hospedado por tal empresa, criado por tal empresa. Isso, aqui, ó, aqui tem o link, né? Eu estou usando o mouse aqui, não sei se dá para ver, dá para ver. Que se alguém que está acessando o site dessa empresa aqui, Lux Babyliss, veio cá no rodapé, deixa eu ver quem que criou essa loja. Viu aqui que é essa tal de Draco, a agência. Clica aqui, vai acessar o site da Draco. Isso é a estratégia de link build. Eu estou construindo o link em outros sites. Aí veio para o nosso site aqui. Então, todo cliente de site loja virtual, a gente coloca aqui no rodapé o link do nosso site. E aí o nosso site está sendo mais conhecido, mais divulgado, porque está no site de outras empresas. Isso é essa estratégia de construção de link. Beleza, eu pulei o tal do homepage na página. Na página, que tipo de conteúdo eu tenho que escrever no meu site? Vou lá no meu site. Como que eu tenho que escrever esse conteúdo aqui? Tudo, todas as páginas e todos os conteúdos de blog, por exemplo. Como que eu tenho que escrever esse texto de blog aqui? Espera que tem anúncio. Para estar adequado a esse homepage do SEO. Primeira coisa, vou preocupar com o título da página. Regra de ouro está escrito aqui. Então, o título, aqui, ó, como ter um negócio de sucesso. Título, quando a gente está criando lá no WordPress, a gente viu um pouquinho disso, que é o primeiro campo que aparece lá no topo, e é exatamente como eu escrevi aqui. Eu escrevi como ter um negócio de sucesso, esse é o título da minha página. Esse é o mais importante. Aqui, digamos que tem uma hierarquia. O título da página é o mais importante. Por quê? É por meio dele, do título, que o Google vai inferir, vai supor qual que é o conteúdo dessa página. Então, eu tenho que escrever um título que represente, que resuma, de certa forma, qual que é o conteúdo que eu estou tratando. Então, aqui, por exemplo, eu estou tratando de conteúdo de negócio e sucesso, que normalmente é uma palavra-chave, é um termo que as pessoas buscam na internet. Aí, vamos lá, vou pesquisar esse conteúdo lá no Google. Cadê? Esse título aqui, né? Esse texto. O primeiro que aparece aqui é do Sebrae. Então, o Google entendeu que esse, né, se eu clicar aqui, vai abrir uma página, um conteúdo, que fala, que responde à minha dúvida de como ter um negócio de sucesso. E aí, por que ele apareceu em primeiro lugar? Porque, segundo
o algoritmo, o programa do Google, o site do Google, esse é o melhor site para responder a minha dúvida e é o que está mais adequado ao tal do SEO. Então, o site da agência, né, que é que eu peguei o texto, ele vai estar lá no final. Por quê? Porque não está adequado? Não só por causa disso. Porque tem sites mais famosos, mais conhecidos, mais acessados, que falam desse tema. Então, comentei que o título é super importante. Eu tenho que pensar muito bem no título na hora que eu estou criando conteúdo. Mas tem outros parâmetros, outras regras para o Google mostrar nas primeiras posições. Não é só escrever o título e pronto, acabou. Não é isso. Vou continuar ali a ver a listinha, mas esse é um dos pontos. Meta tags, e tem a tal da meta description. Isso aqui é HTML, isso aqui é da primeira aula que a gente viu na hora de criar uma página, a gente falou dessa tal de meta description. Que para o Google, deixa eu ver, é isso aqui, ó. Aqui é o título, e essa é a meta description, é a descrição. Aqui o título e a descrição. E por que que essa descrição é importante? Porque o título não cabe um textão. É realmente um resumo ali de algumas poucas palavras. Então, né, não vou escrever um título de 72 palavras. Isso não cabe. Tem um limite aqui. Mas a descrição, o título resume, né, explica, detalha não, mas explica do que é o conteúdo, e a descrição detalha um pouquinho mais. Então, por exemplo, desse aqui, 8 dicas para abrir um negócio com pouco dinheiro do zero. O título e a descrição explica, detalha um pouquinho mais sobre esse título e para mostrar para mim, usuário, se é relevante para mim, para eu clicar e acessar essa página. Então, meta tags. Aí tem várias outros parâmetros aqui que são importantes para esse tal de on-page na página, que é os títulos de heading. A gente viu também lá no HTML, na hora de criar uma página no WordPress, a gente viu essa tal de heading. São títulos, por exemplo, deixa eu abrir uma página aqui, abrir uma maiorzinha, para mostrar o que é isso. Então esse é o título da página, a descrição não aparece aqui, mas ela está dentro do lado da página. Esse aqui são os títulos de heading, esse tal de H1, H2, H3, isso aqui é uma hierarquia. Então, é como se fossem seções desse conteúdo, né? É basicamente isso. Então, a partir daqui, dessa seção, é possível abrir um negócio com pouco dinheiro? Ele responde essa pergunta, ou fala sobre esse título. Aí aqui tem outro, né, heading, outro título, e tem o conteúdo que se refere a ele. Então, isso também é importante. De certa forma, organiza o conteúdo, ao invés de eu ter um textão todo inteiro mesmo, eu estou separando em subtextos, subtítulos, e tendo conteúdo para cada um deles. Então, por exemplo, aqui, ó, vou só mostrar que aqui é HTML, que é uma das coisas que a gente viu na primeira aula. Então, eu pousei o mouse aqui, esse é um título do tipo H2. Aí, esse aqui provavelmente é H3, H4, H3. É uma hierarquia, isso aqui é HTML. É importante? É importante. Eu preciso saber de HTML? Não, o WordPress já faz uma formatação do texto. Então, por exemplo, estou lá escrevendo o texto no WordPress. A gente viu na hora que escreveu o texto no WordPress. Escrevi o texto. Se eu fizer, por exemplo, aqui é parecido, tá? Se eu fizer, por exemplo, vou selecionar esse aqui e vou decidir se é do tipo H1, H2, H3, H4. Aqui está contra o nome, né? Porque não é WordPress, mas é tipo isso aqui. E aí eu tenho a formatação e diz respeito àquelas tags de H. Beleza, vou voltar aqui que eu não quero isso. Então, isso também é importante para organizar o conteúdo, o texto e fazer parte de uma página, um conteúdo que é bom para o SEO. Aí tem vários outros, atributo alt, imagem, o domínio.com.br. Eu falei que, deixa eu voltar na minha pesquisa,
que eu pesquisei como ter um negócio de sucesso, eu tenho um texto no site que é como ter um negócio de sucesso, mas eu não apareci nas primeiras posições. Por quê? Porque o domínio.com.br, a força desse site, a presença online dele, diz muito se é para o Google mostrar nas primeiras posições ou não. Então, aqui, nas primeiras posições, provavelmente só vai ter empresa muito, muito grande. Por exemplo, Sebrae, Nuvem Shop, que é nosso parceiro de loja virtual, essa Tangerino, que provavelmente é uma agência que mexe com gestão empresarial, a Contabilidade Online Contabilizei, que é grande também é nossa parceira, de novo Sebrae e outras. Ah, mas então meu site nunca vai aparecer na primeira posição? Não, ele pode aparecer na primeira posição ou nas primeiras, se tiver muito adequado ao SEO e a essas características que eu estou falando aqui. Tá, tem essas, não vou passar por todas, mas depois, né, no e-book vocês vão ler, ler e entender melhor sobre cada uma ou me pergunta. Mas criei um conteúdo, quero saber se ele tá bom ou não, tá bom o suficiente para aparecer nas primeiras posições. Existem sites para isso, sites que analisam o seu site, o site que você criou, o site da sua empresa, e fala, você precisa melhorar tal coisa, você precisa melhorar o título, você precisa colocar mais imagens, você precisa fazer tal coisa. Esse é um deles, o Ubersuggest, bem famoso esse site, essa plataforma. Aqui tem muita, muita informação, não dá para falar praticamente quase nada dele, mas só para mostrar que existem sites como esse aqui que avaliam o seu site e fala o que precisa melhorar, o que está ótimo. Por exemplo, fiz aqui a auditoria do nosso site. A pontuação de SEO on-page, que eu acabei de falar, está em 65. Essa pontuação, aqui está escrito, está bem pequenininho, mas vai de 0 a 100. E aí, se eu clicar aqui, eu vou ver detalhes de como que eu melhoro a pontuação de SEO on-page. SEO, SEO, tudo a mesma coisa, tá? De repente, cada um fala de um jeito. Quantidade de pessoas de tráfego orgânico que acessam o meu site mensalmente, tá? Essa estatística aqui, esse 313. Palavras-chave que o meu site tem, que pontuam ele bem para aparecer, tá aqui. Quantidade de backlinks que tem a ver com aquele off-page, aqui, link building. O nosso site, ele aparece em 11.910 páginas na internet. Assim como aquele site da Lux Bablice, fechei, que tem lá no rodapé o endereço do meu site, esse endereço de site aparece em 11.910 páginas. Então, é bom, está escrito aqui, ótimo, né? É muito bom, quanto mais ele aparecer em outros sites, melhor. Mais bem ranqueado o meu site vai ser. Meu site foi comentado pelo site Estado de Minas. O Estado de Minas escreveu um texto falando do meu site, da minha agência, do meu serviço, do meu qualquer coisa, e colocou o endereço do meu site. Por ser um site famoso, o Estado de Minas, ele ranqueia bem porque ele falou do meu site, como se eu também tivesse numa caminhada ali de ser famoso. Isso é SEO. Então, tem muita coisinha aqui, né? Não dá para falar absolutamente tudo, é muita técnica. Não é só isso, tá? É só escrever um bom título, tá? Mas como é que escreve bons títulos? Aí é outra coisa. Aí a gente tem que estudar mesmo isso e ver. Tá, então, seguindo algumas regras para escrever melhores títulos. Aqui eu só estou citando que esses tópicos aqui, todos, são importantes para o SEO. Como fazer, a gente tem que ter uma aula específica para isso, porque dá um pouquinho mais de trabalho do que só isso, né? Meia hora não dá para fazer tudo. Vantagem SEO é meio óbvio, né? Eu já falei lá no início que é estar nas primeiras posições e, por isso, ser mais acessado, mais clicado. Tem outro assunto aqui, outro, né, post, falando sobre SEO para imagens, títulos e conteúdo. E aqui um processo mais ou menos padrão, mas cada um faz de um jeito, mas é um processo mais ou menos padrão de como escrever bons textos.
A gente viu um pouquinho disso lá no briefing, o tal do 5W2H. Não sei se vocês vão lembrar, mas tinha isso. O que, onde, para quem, e outros. Aqui não tem todos 5W2H. 5W2H é um termo em inglês. Mas diz respeito a isso. O que, onde, para quem, quando, quanto custa, em outros. E aqui a lista, então esse é o e-book, né? Lembrando, a lista de sites, alguns deles, que fazem análise de SEO do seu site, do site que você está construindo. Os mais famosos, SEMrush, esse Ubersuggest que eu mostrei. O Google tem uma plataforma disso, mas para anúncio, para tráfego pago. O Ubersuggest está aqui, e esse tal de Google Search Console é gratuito. Google Trends é para tendência, e o Yoast SEO é um plugin para WordPress. A gente viu o seu plugin nas últimas aulas, então é uma funcionalidade que a gente consegue adicionar no site, e cada vez que eu escrever um texto, esse tal de Yoast SEO vai avaliar se o texto está bom e vai sugerir melhoras no texto, no conteúdo que eu estou escrevendo. Bom, SEO é isso. Tem alguma coisinha para a gente conversar? Deu pra entender tudo certinho, muito legal. Eu Não gosto. sabia que é desses motivos do site estar em primeira posição lá. Uhum. Legal mesmo. O mesmo para post de redes sociais. Então, existem técnicas específicas para um post ser mais visto, ser mais viralizado, né, ter mais probabilidade de ser viralizado do que outros. Tem muito do conteúdo, tem da forma como escreve conteúdo. Eu posso ter um conteúdo maravilhoso. Escrevi um texto sensacional. Nossa, adorei o texto que eu escrevi. Mas rever esse texto, ou fazer esse texto, pensando nas técnicas de SEO, não falei delas, mas pensando nas técnicas de SEO, vai fazer aquele texto bom ser mais encontrado na internet, ser mais visto. Então, é legal, porque aí você está gastando tempo de escrever um conteúdo e revisar e melhorar o texto. Mas você não está gastando dinheiro para as pessoas acessarem o seu site, né? O site do seu cliente. De novo, desenvolvedor de site precisa se preocupar enormemente com isso? Não. Quem escreve o conteúdo é o cliente. Você vai sugerir para ele, cliente, quando você for escrever um conteúdo, que seja um conteúdo seguindo essas regrinhas aqui que tem a ver com SEO. Às vezes você não precisa nem falar para ele que é SEO, que ele vai entender. Mas seguindo essas regrinhas. Uma das regras, por exemplo, é a quantidade de texto, né? Quantidade de palavras no texto. Então, um blog post tem, em média, 2.000 palavras. Então, escrevi um conteúdo, tá aqui, escrevi um conteúdo que tem 500 palavras. O Google analisa isso, né? O Google é esperto pra caramba, ele sabe contar as palavras. Então, ele conta, vê que tem 500, o seu conteúdo não é o dos melhores, não. Entre o seu e um outro que tem 2.000 palavras, provavelmente o que tem 2.000 é mais detalhado, é melhor, tem mais informações. Então, eu vou colocar o que tem 2.000 palavras acima, mais bem posicionado que o seu. Em resumo, desenvolvedor de software não tem que preocupar tanto com isso, mas faz sentido a gente comentar com o cliente. E tem profissionais que são estrategistas de SEO ou especialistas em SEO que fazem exclusivamente isso. Pegam um site, um conteúdo e melhoram ele, analisam e melhoram, ou analisam e sugerem as alterações, sugerem as alterações para a pessoinha lá, para o cliente fazer. Então, tem especialista para isso. Então, tem especialista para tudo em marketing. Beleza? Oi, Anderson, boa noite. Daniela, boa noite. Quais são os mesmos sites que você falou que analisam esses? É Suggest, é isso? Deixa eu aumentar aqui para mostrar. Eu estou usando, aqui está aberto, o Ubersuggest, Uber mesmo, como se fosse Uber de carro, Suggest. Tá, entendi. Tá. Ele é um dos sites, ele é gratuito, tem versão gratuita e tem versão paga, mas eu estou usando o gratuito aqui, e ele já fala
Aqui tem mais coisa, né? Eu não consegui passar por tudo, porque a gente não tem tanto Não, tempo. depois eu vou Mas, olhar. ele é muito legal porque você coloca o endereço do site ou coloca palavras-chave que se referem ao seu negócio. Ah, eu faço bolsa de crochê. Crochê. Eita. O site analisa, para essa palavra-chave, que tem muito a ver com SEO, palavra-chave tem a ver com SEO, para essa palavra-chave, esse é o volume de pesquisas mensal, aproximado. Essa é a dificuldade em relação aos seus concorrentes. Esse é o custo por clique que você for fazer anúncio. E para essa palavra-chave, bolsa de crochê, digamos que é o seu negócio, você pode escrever conteúdos como bolsa de crochê passo a passo, ou passo a passo para criar uma bolsa de crochê quadrada. Então, aqui tem mais informações de outras palavras-chave que se referem àquela ali, que tem o volume de pesquisa, o custo por clique, aqui a dificuldade de pagamento, tem a ver com anúncio. Então, esse é um deles, Uber Suggest. No e-book, que é aquele que eu vou disponibilizar no final do curso, tem outros, por exemplo, SEMrush, muito famoso, SEMrush.com, a RD Station, que é famosa também, tem uma plataforma específica para volume de palavra-chave, o próprio Google, aqui mais para anúncio. E esse tal de Yoast SEO, é um plugin para WordPress, que analisa automaticamente se o seu conteúdo está bom ou não está bom, à medida que você vai escrevendo. Então, estou escrevendo lá um conteúdo do meu site, do meu blog, e esse plugin, Yoast, fala, tá bom, você precisa melhorar título, você precisa colocar mais listas, você precisa colocar o atributo alt nas imagens. Que são algumas desses fatores que eu escrevi aqui. Então, esse Yoast SEO é bem legal nesse sentido, também é gratuito, dá para usar. Fechou? Ou mais alguma coisinha para a gente conversar? Por aqui tudo certinho. Tudo certinho. Então, beleza. Quinta-feira seria a aula de implantação. Eu vou fazer um vídeo somente disso, não vai ter aula online. E sábado a gente tem a última aula de prática, de mexer no WordPress mesmo, no Elementor, e fechamos o curso de criação de sites. Aí eu disponibilizo o e-book. Depois da quinta-feira eu disponibilizo o e-book para quem quiser baixar e ter todos esses conteúdos que a gente foi falando. Tá aqui, e tal. Ou tem os vídeos. O link para a gente colocar. E o formulário, o link você está disponibilizando ou não? É porque eu não cheguei no início da aula. Não. Então, Daniela, parou aquilo, né? Porque assim, na verdade,